que alguns chamam de visão negra africana do mundo, o que ela pressupõe? Ela pressupõe que os vivos, os mortos, o natural e o sobrenatural, os elementos cósmicos, todos eles são complementares, formam os elos de uma cadeia que é indissolúvel. Por isso, nesta cadeia, como elos dessa cadeia, o que se inclui? As divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os já mortos, os vivos e aqueles que ainda vão nascer. Essa percepção cósmica, que é muito diferente da percepção cristã, ela entrelaça no mesmo circuito o tempo, uma ideia de tempo, uma ideia de ancestralidade e uma ideia de morte. Por isso, os ritos, os cantos, as danças, também na morte, eles estão presentes. Ora, nascimento, maturação e morte, nesse modo de perceber o universo, eles são contingências naturais. Por quê? Porque nas espirais do tempo, tudo vai e tudo volta. Portanto, vivenciar o tempo significa habitar uma temporalidade que é curva, como um rolo de pergaminho que vela e revela, enrola e desenrola simultaneamente as instâncias temporais que constituem o sujeito. Nos congados, por exemplo, a mediação dos ancestrais, ela se manifesta pela força dos tambores, em particular dos tambores sagrados. São eles, por exemplo, que são a clave mestra dos ritos, de onde advém o poder da palavra como voz e dos gestos corporal. Por isso, como um logos em movimento, e é interessante pensar nisso, né? Quer dizer, nós costumamos pensar os ritos, em particular os ritos ligados ao sagrado, como algo exótico. O que é muito interessante, para o grego, o que é exótico? Como o grego pensava que o conhecimento se dava predominantemente pela visão, o exótico é o quê? Tudo aquilo que está fora do meu campo de visão, portanto, do meu conhecimento. Nós, em geral, olhamos, né, para aquilo que não conhecemos como algo exótico. A ideia desse texto, na verdade, é a gente tentar, né, incluí-lo no nosso campo possível de fruição e de saber. Então, esse processo pendular entre uma tradição que as danças, de certo modo, e os ritos, em geral, repetem, e a sua transmissão é onde se dá, que é o lugar onde se dá a improvisação, que é o lugar da improvisação, institui nos ritos um movimento também curvilíneo, que integra sincronicamente em todo ato performado aquilo que já foi e aquilo que ainda será. Um exemplo que eu gosto às vezes de dar, se vocês observam
Algumas das danças brasileiras, matizadas,